Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como você reage diante ao perigo? Como é a sua reação? O que o medo causa na sua matéria? Como é que a medicina ensina que o medo reflete na doença como se fosse psicossomática, né? O corpo reage aos nossos sentimentos. Você sabia que entre o medo e a raiva, os sintomas do corpo é praticamente o mesmo? E por que é que as pessoas ela não buscam a sabedoria que Deus ensina, né? É sobre isso que eu quero explicar para você nesse conteúdo. Quando você ouve falar assim, uma pessoa enterrou 10 filhos. O que é que vem na sua mente? Quantos anos essa pessoa sofreu sem saber a verdadeira causa do sofrimento, né? Quando se fala 10 filhos, para se enterrar 10 filhos, se perderam 20 anos da sua vida, engravidando, parindo, enterrando. 20 anos. E a pessoa, ela não conseguia descobrir a causa, a razão e o motivo das coisas. Por qual motivo? Quando você vai para o manual, é que você entende. Quando você estuda mais sobre a ciência humana, você aprende mais ainda tudo aquilo que Deus diz. Porque tudo que Deus diz, a ciência comprova. A ciência, quando ela acerta, ela bate com aquilo que Deus diz. Então, como você reage diante ao perigo? O que o seu corpo sente quando você está com medo, né? Vamos lá. Diante do medo, o homem, ele dilata a pupila, inibe a saliva, ele fica com a boca seca, dilata os brônquios, acelera o coração, inibe a digestão, estimula a adrenalina e a noradrenalina, inibe a contração da bexiga. Aquelas pessoas quando tá com medo, ela fica toda hora indo no banheiro, né? Se urinando. Esses são os sintomas na matéria quando uma pessoa ela tem medo. E se você estudar o que o homem sente quando ele tá com raiva, né? É praticamente os mesmos sintomas. Muda muito pouco. A garganta do homem, ela não fica seca quando tá com raiva. Ela jubila, ela espuma. A boca enche de saliva, mas ela não consegue engolir a saliva. Muita gente, quando vai tentar engolir a saliva que tá com raiva, ela se entala, né? Uma pessoa, quando ela recebe uma má notícia, ela fica tão nervosa que ela não consegue tomar nada diante do medo, né? O medo toma tanto a matéria do homem que ele perde o controle totalmente do seu corpo. Veja bem, em Eclesiastes 8:8, Deus diz assim para você: quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se faz mudar. Deus ensina que o homem sábio, ele sabe discernir, até na aparência do rosto das pessoas, o que ela está sentindo, né? Quando uma pessoa é cínica, você percebe que a pessoa é cínica. Quando uma pessoa está com raiva, você vê na face da pessoa que ela está com raiva.
Quando ela também está amando, é visível. O rosto brilha, né? A aparência do rosto do homem, ele transparece aquilo que ele carrega no coração. Mas o próprio homem, ele, por não buscar esse tipo de conhecimento, ele naturaliza tudo. Ele acredita que isso dá muito trabalho. Mas eu acredito que mais trabalho dá ao homem viver e não interpretar aquilo que vive. Ele não entender nada daquilo que vive. Ele viver no automático. Como Deus falou comigo logo no início, né? Que eu conheci Deus. Quando Deus mandou fechar os meus olhos e imaginar alguém vindo me agredir, eu com os olhos fechados. Então ali eu percebi que não tinha chance de ganhar, né? Por mais que você se defenda, você vai receber a pancada de outro lado. Por mais que você caia e levante, você vai cair novamente. Porque você não tem a interpretação da onde está vindo essas pancadas. Por que é que eu recebo essas pancadas da minha vida? E é por isso que o homem naturaliza. Ele não estuda a razão das coisas, ele acredita que tudo depende de Deus, foi Deus que mandou. Então, ele malmente ele busca a religião quando ele se sente muito apavorado. No pavor, na agonia, né? Moisés disse isso a Ramsés. Você está falando em Deus que vai buscar agora, porque está doente. Mas quando você ficar bom, você não vai querer saber. Foi dito e feito. E muito ser humano, ele é assim. Ele diz querer Deus só naquele momento, mas depois ele foge de Deus acreditando não precisar buscar esse tipo de conhecimento. Imagine você, uma pessoa enterrar 10 filhos e não saber a causa, né? Isso foi a razão da minha mãe ter enterrado 10 filhos. Quando você fala assim, você diz, isso não é possível, né? Mas quando você estuda a Bíblia, ela explica sobre tudo, material e espiritual. Eu falo isso para você assim porque eu já tive uma conversa com ela e ela já sabe que enterrou 10 filhos pela desobediência de Deus, por não ter buscado a Deus e viver brigando. Ela vivia brigando para se defender. Então, ela já sabe que por conta das brigas dela, ela enterrava os filhos dela. Aí você pode pensar assim, mas como pode? Hoje ela sabe, na época ela não sabia. Eu acho que ela podia ter alguma noção e buscava Deus da forma dela. Como ela disse que ia para Juazeiro, fazia promessa, né? Orava em rosário, usaram aquelas orações repetitivas, mas ela não sabia a verdadeira causa. E ela associava muito que a morte dos filhos dela era porque era karma de família. A mãe dela já tinha enterrado 14, então para ela era como se fosse uma ditadura de Deus. Eu tenho que aceitar, né? Mas aí quando você vai para o manual, Deus diz que nenhum mal te sucede se você cumprir os mandamentos. E aí o homem não entende, descumpre os mandamentos e acredita por a conta totalmente naquilo que Deus diz. Quando uma pessoa ela leva um susto, ela tem um medo repentino, ela trava, né? Mediante o susto, você fica sem ação. Eu já tive susto, eu sei como é. Você nem sequer consegue ter força para levantar o braço. O susto é tão grande que paralisa o seu corpo. Mas tem pessoas que é como elas fossem treinadas
ainda na infância, a não sentir medo. Porque a pessoa, ela superou o medo para sobreviver. Esse foi o caso da minha mãe, né? Ela não teve infância, ela sofreu muito na mão da família dela, né? Ela foi tratada como escrava e ela superou todos os seus momentos por ela mesma. Ela não teve base familiar, ela não teve amor. Então é fácil alguém que está de fora dizer assim, como eu já ouvi, né, o meu pai dizer para minha mãe: você, mulher, é tão ruim que enterrou 10 filhos e você não percebe o quanto você é ruim. Eu já ouvi ele dizer isso para ela. E ela ficar paralisada, quieta, porque ela não aceita uma verdade dessa. Ninguém aceita uma verdade dessa. A pessoa rejeita. Quer dizer, você está me culpando porque eu enterrei meus 10 filhos? Né? É assim que a pessoa reage. Mas quando você vai para o manual, Deus explica isso, que não há um mal sem causa. E o homem, por não buscar a causa, ele naturaliza. Deus, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Por qual motivo? Deus diz que quando o homem peca, por qualquer motivo que seja, quando ele ira, e ele não tem controle na sua ira, e ele peca, ele vira réu na mão de Deus. Por qualquer motivo que seja. Mas o homem, ele por ser treinado a viver na defesa, ele acha que é natural se defender. É o que ele conhece. Quando uma pessoa ela não tem congruência, quando ela não tem a noção de nada daquilo que Deus diz, a pessoa se perde. A pessoa não tem aonde pensar, não tem quem se agarrar, não sabe a raiz das coisas, por não ter tido lá na infância em quem ter confiado. A pessoa não teve uma base que alguém ensinasse nada de bom para essa pessoa. Então, pela pessoa não ter encontrado na sua raiz familiar uma base que gerasse amor na pessoa, que a pessoa tivesse infância, porque uma criança, ela tem que ter amor. É o natural de uma criança. Deus diz que o coração do homem, ele tem que ser semelhante a uma criança para poder ele ser digno do reino de Deus, do reino dos céus. Então isso já é o natural de uma criança. Uma criança, ela não tem maldade. Mas quando ela encontra uma base familiar de maldade, como ela vai se defender? Com quem ela vai aprender o que é o amor? Aí você fica imaginando qual é a lógica que essa pessoa vai ter de encontrar o amor. Qual é a base, a razão, a circunstância que uma pessoa dessa ela tem quem pensar, se ela não teve nem no pai e nem na mãe? Onde ela vai reconhecer esse sentimento? Foge do padrão. Então ali, na infância, a criança ela vai gerar um mecanismo de defesa de alguma forma. Ninguém quer viver sofrendo. Então a pessoa vai se superando. Ninguém vai viver sofrendo o tempo todo. A gente vai superar o sofrimento de alguma forma. Isso foi o que aconteceu na base da minha casa, da minha família. A minha mãe conta que já enterrou filhos, que os filhos dela não tinham laudo médico. Os filhos da minha mãe morriam do nada. E no laudo, os médicos não diagnosticavam causa de doença nenhuma. Então, teve filhos que ela perdeu e ela disse que perdeu do susto.
a criança caía, né, na hora do banho, e quando a criança é novinha, o que é que você diz? Morreu da queda? Não, não deu nada nos exames, morreu do susto. Morreu do susto. Aí você fica querendo entender, mas pode 10 mortes, praticamente, não todas as 10, mas vamos dizer metade. Metade dessas mortes foram dessa forma? Pois é, foram dessa forma e por isso ela acreditava que era um karma, né? Então, eu conversando com ela, eu disse que ela enterrou os 10 filhos dela por conta das brigas, que ela vivia brigando. E ela fica assim, sem acreditar. Eu acredito que ela fica sem acreditar, porque isso é uma causa que tem que ser estudada. Você ouvir por ouvir alguma coisa que eu disser a você, você não vai aprender. Você pode ouvir esse conteúdo e você dizer que não concorda, né? Porque você não estudou para aprender a base do fundamento daquilo que Deus ensina. E não é só em um conteúdo que uma pessoa aprende isso, né? Então eu disse para ela, eu antecipei esse fato a ela. A senhora enterrou 10 filhos por viver brigando. Ela olhou para mim e disse, sério? Eu disse, sério. Pela senhora viver brigando, a senhora enterrou 10 filhos. Mas ela aceita. E o que é que falta nela? Para ela ser uma pessoa quebrantada, confiar em Deus. Se perguntar, diz, eu confio, né? Mas Deus, ele dá um manual. Se a pessoa foge do manual, porque não confia, né? É bem visível isso. Todo mundo que foge do manual, que não concorda com nada do que Deus diz, é porque não confia, não sabe o que é fé. Então, o que falta em uma pessoa que sofreu tanto, foram 20 anos de percas, fora outros anos da vida que sofreram por conta de várias doenças, várias ameaças, várias percas de todas as formas, ameaça de morte e outras coisas mais. O que falta para uma pessoa dessa, ela voltar atrás e se render a Deus? Porque não é só saber, né? Se fosse só saber, eu sei, eu aceito, tudo bem. Não é. A pessoa até diz, eu já sei. Ela diz, eu já sei. Eu concordo, eu errei muito, eu pequei muito. Mas o que ela não tem é a congruência. É o homem saber digerir aquilo que ouve. Para você digerir o que ouve, você tem que aprender. Ou então, o homem ouve por ouvir. E ele não tem a sabedoria das palavras. Que Deus diz, quem tem a sabedoria? De onde vem a sabedoria? Da tua inteligência. Quer dizer, o homem tem a inteligência, que é o que o homem aprende na terra. É o que os livros ensinam. Toda sabedoria, Deus diz que vem do alto. Toda. Que é a que não engana. A inteligência do homem engana, porque cada um busca a sua inteligência. Você pode saber de algo de uma forma e eu sei de outra. Você faz a sua interpretação, eu faço outra. Isso é a inteligência. Mas a sabedoria, Deus quer dizer, é que não dá errado. A sabedoria não foge do padrão real, do que é o fato que ele está explicando. Isso é a sabedoria. É como uma pessoa dizer assim, eu tenho problema de pressão, eu não posso ter raiva. Eu tenho problema de pressão. E aí, quando uma pessoa tem raiva, a pressão, de repente, começa a cair.
baixou. E aí a pessoa vai dizer, não, mas eu não fiz raiva. A pessoa teve um susto. Não, mas eu não fiz um susto. Eu não fiz raiva a essa pessoa. Mas ela não tem pressão alta, ela tem baixa. A pressão dela é baixa. Mas é o mesmo resultado, a mesma consequência que é da pressão alta, a mesma consequência é da pressão baixa. Você recebe o impacto, a sua pressão não alterou, ela baixou, mas ela mata do mesmo jeito. Não importa se aumenta ou baixa. O que importa é como você recebe a notícia. O que importa é o desequilíbrio emocional que o homem tem e como ele reage aos fatos. Como você reage aos fatos é que o homem adoece. Então, como é que a pessoa diz assim, mas eu não tenho pressão alta. Eu posso dar essa notícia a fulano, fulano não tem pressão alta. Mas quando a pessoa recebeu a notícia, só faltou morrer. A pressão baixou. Ah, mas entendeu? É isso que eu quero lhe dizer. A pressão alterando ou baixando, a resolução do resultado é a mesma. Não importa se foi a comida ou se foi a emoção. O resultado é o mesmo. É como eu quero dizer a você sobre o medo. O medo, ele causa tudo isso na matéria do homem. A raiva também. A raiva, se você estudar sobre a raiva, ela cega o homem, ela delata a pupila, né? O coração palpita, você sente os sintomas do infarto, do mesmo jeito do medo. E é isso a sabedoria que o homem tem que ter. É a sabedoria do discernimento da sua alma, para que você entenda que nada sai em vão na terra. E é por isso que Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque quando o homem peca, ele vira réu na mão de Deus. E aí o pecado, como Deus sabe que a minha mãe ela não teve uma base familiar de amor, ela não teve em quem se agarrar, ela não sabe o que é o amor. Eu tenho consciência que ela não sabe. Ela já me deu além do que ela tinha. Ela já deu mais do que o que ela recebeu. Então ela não tem. Então ela é como se ela não tivesse em quem se agarrar. Ela não tem o conhecimento de uma base do que é Deus. Porque os projetores dela, o que ensinaram a ela foi totalmente o oposto do que Deus ensina. Tudo que Deus ensina, ela não soube, ela não conheceu a parte boa da vida. Então, o que ela aprendeu foi se defender por conta própria e se ferindo. É isso que Deus quer dizer. Por isso que Deus diz, visitarei a tua iniquidade nos teus filhos. E é o homem que tem que buscar esse conhecimento. Porque Deus, ele não quis ceifar a vida dela. Porque a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Então Deus não quis ceifar a vida da minha mãe por saber que nessa área ela era totalmente leiga. Mas Deus diz também que ele não pode isentar o homem do seu pecado, para que não se repita o seu erro. E aí, por ela não conseguir discernir, o erro se repetiu por 10 vezes. Foram 10 vezes parindo, brigando e enterrando. Você acha que é fácil o homem discernir a verdadeira espiritualidade de Deus? Religião é muito fácil. O homem dizer que crer em Deus, cada um da sua forma, é muito fácil. Por isso que Deus diz que Ele dá um manual para que você não se engane na terra. Porque quando Ele fala em luz e em trevas, Ele não está falando lá no céu. Porque no céu não tem luz e trevas. Quando o homem morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Luz e trevas, ele se refere na terra. Quando o homem vive ganhando e perdendo, ele vive nas trevas. Por quê?
Porque ele não sabe a causa do que perde, por que perde. E por que ele não sabe? Porque ele não busca o conhecimento. E aí os filhos dela morriam do nada. Morria do nada. Se entalava. Quando se entalava com a saliva já estava morrendo. Caía no banho. Quando caía, já levava para o hospital, já morria. E nos exames, nunca acusava nada. E ela ficava sem entender. Por quê? Porque ela não sabia nada do que é Deus. Como até hoje. Quando a gente vai falar, a pessoa diz, eu sei, sem saber. Então aceita, mas não sabe como mudar. Porque não tem o conhecimento. Não tem a congruência. Não sabe discernir a palavra e ouve por ouvir. Não sabe o que é o sentimento verdadeiro do amor, porque não teve uma base. Só teve sofrimento, desde a infância. E é por isso que Deus ele releva tanto os pecados de uma pessoa que tem uma base dessa para outra pessoa que tem outro tipo de base. Deus ele não julga ninguém igual. Ele julga de acordo os fatos, porque Deus é quem sabe por que a pessoa chegou àquela situação. Deus é o único que consegue saber por que é que aquela pessoa peca. É como se dissesse assim, se eu for roubar, Deus vê de uma forma, onde outra pessoa que for roubar, Deus vê de outra forma, porque vai depender da situação, o porquê. Deus não só julga o roubo, Deus julga o porquê. Por que aquela pessoa rouba? E as pessoas, elas não sabem discernir sobre a criação de Deus. O que verdadeiramente Deus, ele explica através do pecado. Como ele disciplina o homem, cada um de uma forma diferente. Porque cada um tem um merecimento devido àquela base que ele tem. Deus sabe que aquela pessoa não teve uma base do que é o amor. Já eu sou grata, eu sofri. Eu sofri e ficava sem entender, mas eu sofri porque ela me criou com amor, aparentemente, né? Era um amor que ela me dava as coisas, tudo que eu precisava, ela me dava. Mas ela criou naquela expectativa de me criar para ela, né? O narcisista quer tudo para ele. Quando você estuda, você entende. Ela criou na expectativa de criar uma pessoa para benefício dela. Então ela criou dando tudo que a pessoa precisa. Olha, eu amo, mas ela não sabe dar o amor, então ela dá as coisas materiais. E aí ela não aprendeu tudo que a Bíblia diz, nunca leu, então ela acreditava que eu nunca ia sair do lado dela. E aí quando eu casei, ela ficou muito revoltada. Como assim? Eu criei essa filha para ela ir embora? Aí nasceu a revolta dentro dela. E aí ela passou, em vez de me tratar bem, a agredir com palavras. Para que eu criei um filho? Não fiz nada. Não fiz nada. Lhe criei e hoje você gosta mais de um homem do que de mim. Você dá mais valor às pessoas do que a mim. Então criou essa desavença dentro dela, dentro do peito dela, onde ela mostrou realmente a finalidade que ela teve, o filho, que não é o amor, o interesse próprio, né? Eu criei para mim, eu criei para me servir. Então você veja aí que a pessoa não tem amor. Isso é o que Deus ensina. Quando você não tem, você só perde. E aí foi perdendo, né? Perde saúde, perde filho, perde financeiramente. E a filha está viva, mas ela não tem a filha. E mesmo assim ela fica sem entender. Por quê?
Porque ela não sabe o que é o amor. E Deus, ele explica, Deus é amor. Quem diz ter amor, quem diz ter Deus e não tem o conhecimento do que é o amor, ele finge para ele mesmo. A pessoa tem que entender o que é um sentimento, a razão das coisas, para poder a gente não ser enganado, tanto no que o olho vê, tanto naquilo que eu acho. Eu acho que é isso. Mas você não sabe discernir nem o que sente, imagine o que o outro sente. Então, tudo isso é um estudo que você, quando começa a realmente estudar, você aprende que o que Deus ensina tem fundamento. Aquilo que Deus ensina tem fundamento. Quem diria que o medo e a raiva, ela tivesse a mesma proporção na matéria que o medo, né? Que o perigo. Quando você estuda, é esse exemplo que eu lhe dei da pressão alta. Uma pessoa dá uma má notícia, aquela pessoa não tem pressão alta, mas de repente a pressão baixou. Mas ela não tem raiva, ela não teve uma raiva, ela só teve um susto. Um susto esse que pode matar, como a pressão alta, pode matar. Quer dizer, as pessoas só querem justificação das coisas. Ela não quer a razão, porque a razão, ela dá muito trabalho para você mover o seu sentido, o seu conhecimento, o seu discernimento. Dá muito trabalho e não é de uma vez só, né? Eu imagino assim, outro dia eu estava pensando, se até para um ser humano aprender as coisas materiais dá um tempo, dá trabalho, juntar as letras. Se faltar uma letra, a palavra sai errada. O homem não analisa isso. Ele acha que tem que ser fácil. Aquilo que ele vê não é fácil, imagina aquilo que ele não vê. Então, como ele não sabe, ele se conforma. Ele mascara e acredita saber e finge que sabe daquilo que não sabe. Então, tem gente que supera o medo com agressividade, mas é o mesmo medo. É o mesmo medo e que traz consequência. Deus ensina isso. Então ela jamais, no discernimento dela, ela imaginaria que naquela agressão que ela brigava, que era muito valente, quebrava tudo, rasgava o couro das pessoas, só faltava engolir uma pessoa viva, na defesa do descontrole emocional, na hora que estava brigando. Ela nunca imaginava que a lei do retorno ia bater justamente em quem ela amava, porque o coração está ali pedrificado. Ela não sabe a razão das coisas. É como uma criança emocional, totalmente perdida. E por isso, passou a vida toda perdendo. Por que é que eu conto isso para você? Eu fiz um resumo de várias coisas em um conteúdo só. Porque não é fácil falar do mundo espiritual. Não é fácil explicar aquilo que não se explica. Você tem que ter uma base. E eu estou lhe dando a base do medo na matéria, que é praticamente a raiva, a mesma coisa, um sentimento totalmente diferente, que traz a mesma sequela na matéria. É só você estudar mais para você entender que aquilo que Deus ensina é o que tem razão. Então ela não sabia nem por que era daquela forma, braba, desequilibrada, doente, né? Tem até atestado. Então ela vivia perdendo. Então ela naturalizava as percas dela. E o que ela ganhou com isso, em naturalizar? Nada. O homem, quando ele naturaliza tudo na vida dele, ele não ganha nada. Ele só perde, ele só vai ver mesmo lá no final da vida que não ganhou. Ele só perdeu. Por ele achar que é o caminho mais fácil. Deixa eu aqui. Não preciso me arrepender. Creio eu que a pessoa pensa assim. Não preciso me arrepender de nada.
eu sou a vítima, eu quem sofri na mão dos meus pais, né? Deus me fez assim, é assim que eu sou, não sei de outra forma. Por quê? Porque não busca. Não tem como saber sem buscar, é impossível. Para você juntar uma frase, você tem que estudar letra por letra para somatizar uma palavra com outra, até um dia você poder somar uma frase. Então o homem, ele não tem noção desse tipo de coisa. Ele acredita mesmo saber daquilo que não sabe. E acredita que nada tem consequência. Ele fala de Deus por falar. Fala por falar. Porque toda religião que foge do conhecimento de Deus, ela é tão rasa, que ela não ensina as pessoas sobre o poder da emoção do homem. O que realmente Deus ensina, através daquilo que o homem sente. Por isso ele naturaliza. Deus me fez assim, eu sou assim porque Deus me fez assim. E aí ele passa a vida toda perdendo. E eu fiquei de olho. Quando eu comecei a amadurecer, eu comecei a prestar atenção. Porque eu tinha muitas perguntas sem respostas. E eu acreditava mesmo que Deus era como a maioria do mundo acredita. Que Deus era o dinheiro. E já que a mola do mundo era o dinheiro, eu ia ganhar, né? E quando eu comecei a ganhar, eu comecei a perceber que não mudou muita coisa não. Era o mais do mesmo. Era sempre o mais do mesmo. Era viver de aparência, era viver fugindo, era viver tapando o sol com a peneira. E eu via todos do mesmo jeito. Todos. E as pessoas, quando eu encontrei a Deus, as pessoas olharam para mim e dizer: sua família é quem precisa de Deus. Sua família. Mas todos os erros que eu vi na minha família, eu via lá também. A diferença era o carro de marca. A diferença era um brinco mais chique do que o outro. Ou um colar mais chique do que o outro. A diferença era essa. O povo era sem um pingo de noção do que era Deus. E aí eu fui ficando mais impressionada quando Deus começou a dizer para mim: você só sabe o que o mundo lhe ensinou. O que eu vou lhe ensinar, você vai aprender e vai ficar chocada. Como o mundo se engana. E ele acredita ter sem querer saber. Fugindo e aceitando tudo. Já tenho dinheiro, é a loucura do mundo, né? E aí eu aprendi. Porque foi que a minha família tinha enterrado tantas pessoas, né? Eu vi mesmo na prática. E não é caso de você dizer assim, ela sabe, não, ela sabe. O que ela não tem é a congruência, o discernimento. Ela entender, interpretar a natureza que ela tem, né? Porque ela não tem. Aquilo que ela não tem, sozinho ela não vai conseguir. Deus diz isso. A sabedoria só vem do céu. A pessoa não busca o céu, busca a religião. E aí ela vive assim, ó, à toa. Veja como é grave o tamanho que é o rombo de uma pessoa que procura a religião e foge do conhecimento verdadeiro do Espírito, né? É muito sério. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? E até o próximo vídeo.